Som. Olá, boa noite, mulheres. Que a paz de Jesus esteja com vocês, amém? Amém. Amém, obrigada. Muito feliz por essa presença maciça de tantas mulheres. Para cada lugar que a gente olha, a gente vê uma pessoa amada, querida, né? Muito gostoso. A gente lançou o convite para vocês na semana passada. Em 24 horas, a gente tinha 40 inscrições. Então, isso alegra muito o nosso coração, saber que vocês estão dispostas a estar juntas em comunhão. Nesse momento alegrou, depois no dia seguinte foi a 50, depois foi a 60, daí começou a bater um desespero. E a gente efetivou 71 inscrições, para a honra e glória de Jesus. Então, me veio um versículo na cabeça enquanto a gente estava organizando tudo, né? Que é esse espírito, né, que nos uniu aqui hoje. Salmos 27, 8. Diz assim: meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. E cada uma de nós hoje, né, disse, Senhor, eu estou indo. Está frio, está quase nevando, mas eu estou indo. Né? E Deus tem muitas coisas para a gente nessa noite. Né? Vamos ter aqui um tempo de adoração, de louvor e uma palavra especial na qual Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Amém? Então esteja aberta, né, o que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Curva a sua cabeça, feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor aqui nos conduziu, pela semana que tivemos, pelas lutas vencidas, por tantas coisas que pudemos realizar no decorrer dessa semana, especialmente hoje, e pela disposição, pelo ânimo que o Senhor nos deu de, nessa noite fria, estarmos aqui reunidas. E nós queremos te dizer, Pai, que estamos aqui para te entronizar, para dizer que o Senhor é Rei, é Deus, é soberano sobre cada uma de nós. Então, com nossos corações abertos, Pai, sensíveis à tua voz, nós estamos aqui para que o Senhor nos ministre. Fala conosco, recebe, Senhor, nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se você está sentada numa posição, assim, meio de costa, pode mexer na sua cadeira aí, fique numa posição confortável. Vamos adorar a Deus. Se você conseguir ficar em pé, né, porque a gente vai ter bastante tempo sentada já, para esse momento de louvor aqui, a gente poder estar se mexendo um pouquinho aqui. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu somente. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim.
chegando o fim, tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho.
E se eu passar pelo vale, harei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda.
música que a gente vai tocar agora, ela faz bastante referência ao livro de Êxodos, que está na Bíblia, né? E em Êxodo eles estão saindo para a Terra Prometida, então eles estão passando muitas dificuldades. É um tempo de muita dificuldade para o povo e é um tempo que Deus se revela para eles, né? Nas dificuldades. E lá no capítulo 20 de Êxodo está escrito assim: quando Deus se manifesta, né, para eles com forma de trovão e chuva, eles ficam com muito medo da manifestação de Deus e eles não querem olhar para Deus naquele momento. Em Êxodo 20 diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta do monte fumegando, todos tremeram e ficaram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés, que era o líder deles: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que a gente não morra. Moisés então disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Então, o que eu entendo desse texto e o que a música fala é que aquilo que talvez você não entenda no momento, que você acha que é uma coisa horrível, muito assustadora, às vezes é Deus vindo até você, querendo provar você, querendo se mostrar a você e falar com você. E esse povo aqui, que é o povo de Israel, ele se negou a falar com Deus por medo de morrer. Então, eu queria dizer para vocês, se vocês tiverem algo hoje assustando vocês, alguma coisa que vocês não saibam resolver, entregue para Deus, porque às vezes é Ele que está tentando se mostrar a você. É Ele que está tentando se mostrar como Deus na sua vida. E eu gostaria de dizer para vocês se permitirem nesse sentido, né? Para vocês não ficarem assustados com a manifestação de Deus, porque as coisas que Ele tem para nós é muito maior do que qualquer trovão, ou chuva, ou vento forte. E eu gostaria de cantar essa canção com vocês e que vocês tenham isso em mente, que às vezes aquilo que parece horrível para nós é só a maneira de Deus se mostrar Deus e querer que a gente dependa dele. Então, vamos cantar juntos então. Mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você.
me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Podem se assentar. Não sei se todo mundo já conseguiu encontrar um lugarzinho. Alguém que chegou um pouquinho atrasado agora vai poder visualizar aonde ainda temos lugares, né? Quem é que já está sendo ministrado aí pelo Espírito Santo? Amém? Muito bom, né, gente? Muito bom. A gente tem bastante pessoas que nos visitam regularmente, a gente já conhece o rostinho de vocês, mas tem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Você pode levantar sua mãozinha aí? Quem que está a primeira vez nos visitando? Amém, amém. Sejam muito bem-vindas. Vamos aplaudir as nossas irmãs. Obrigada pelo prazer da companhia de vocês. Temos algumas amigas da Magda, né? Hoje a nossa preletora ilustre, né? A Magda vai estar nos ministrando. E ela estava nervosa. E dá um frio na barriga, né, Magda? Porque ela falou para mim, ela disse, eu não sou pregadora. E ela não é pregadora. Ela é uma pessoa que é uma carta viva, né, escrita por Deus aqui na terra, né? Eu acho muito legal quando a Laide fala que gosta muito de ouvir testemunho. Porque o que é a Bíblia, senão o testemunho de homens, né, de Deus, o que eles viveram com Deus, com o Espírito Santo, né? E nós temos muitas pessoas aqui na igreja que têm um testemunho forte, um testemunho marcante, e que às vezes não tem, né, aquele dom de falar, mas vai falar aquilo que vem do coração. Eu até quero chamar a Magda aqui. Eu quero que vocês me ajudem a deixar ela calma, tranquila. Ela vai olhar para o rostinho de vocês e ela vai ver que está em família, está em casa, né? Curva a sua cabeça, estenda a sua mão, se você puder. Vamos abençoar a Magda. Pai, eu te agradeço pela vida dessa minha irmã, tão querida. Eu te agradeço porque ela entendeu, Pai, que é tudo sobre você. A porta aberta, a porta fechada, a tempestade, o vento calmo, tudo é sobre você. Teu Espírito Santo esteve ministrando a ela nesse mês, especialmente nessa semana. Falou poderosamente com a vida dela. E nós te pedimos que esse mesmo Espírito traga à memória dela aquilo que é relevante, que é importante ser falado hoje, que vai ministrar aos nossos corações, que vai de encontro com as respostas que nós estamos procurando, Pai. Nós cremos nisso, que nós não estamos aqui para saciar a nossa fome física com um prato de sopa, mas uma fome que vem de dentro de nós, que anseia pelo Senhor, Pai. E é nesse espírito que nós nos colocamos nessa noite, Pai, sedentas de ouvir, de aprender de Ti, e que o Senhor possa acalmar o coração dessa querida, que ela possa trazer essa palavra poderosamente para a gente nessa noite, Pai. Assim eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite.
Estou muito nervosa, já dá para vocês perceberem, apesar de conhecer quase todas vocês. Mas eu falei para a Cláudia mesmo que esse lugar aqui ele é estranho para mim. Eu prefiro estar aí. Mas quando ela me convidou, quando ela me convocou para estar aqui, eu não pensei em dizer que não, porque eu já sabia que esse momento chegaria. Deus já tinha me dito que em algum momento eu teria que falar sobre isso. E acho que agora chegou o momento. Então, não sei se todo mundo me conhece, mas eu vou começar dizendo que eu sou a Magda Vieschtech. Eu tenho 35 anos, quase 36. E minha profissão hoje eu sou enfermeira. Trabalho no centro cirúrgico do Hospital Marcelino, Champagnat. E amo muito o que eu faço. Me descobri nessa profissão. E tudo tem um propósito na nossa vida, inclusive a minha profissão hoje. Tudo é formado por Deus. Então, eu quero contar para vocês um pouquinho, primeiro, da minha história enquanto família Santos, que enquanto eu ainda era solteira, né? Meu pai se chama Luiz, a minha mãe se chama Glória, ela está aqui com a gente hoje. Eu tenho 2 irmãos, sou a caçula. O meu irmão mais velho se chama Claudinei, do meio se chama Claudinei, o mais velho Claudemir. Minha mãe e meu pai iam fazer uma dupla sertaneja, mas não deu certo. E a nossa casa, eu venho de um lar católico, muito forte, de uma raiz católica muito forte, por parte do meu pai. E da família dele. A minha mãe, quando solteira, ela já era evangélica, já era cristã, mas quando ela se casou, acabou que se afastou da igreja e foi viver a vida com os seus filhos e o seu esposo, né? E as minhas memórias, assim, eu tenho muitas memórias de ir à missa com meu pai aos domingos de manhã. Eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, nós rezávamos em casa, né? Nós falávamos sobre Deus, mas eu não imaginava que eu não conhecia Deus de verdade. Eu ouvia falar dele. E depois de crescida, né? Eu conheci o Felipe no dia 1º de janeiro de 2009, em Morretes. E esse gato que está ali na foto, meu marido, Felipe Gilberto Vieschtech, irmão da Ana Cláudia, da Denise, filho da Lurdinha, minha sogra, e de uma porção de tias que estão aqui também, que a família é grande e veio em peso. Nós nos conhecemos em 2009, começamos a namorar, namoramos por longos 6 meses. E ele me pediu em casamento. No dia do meu aniversário, no dia 8 de junho, nós fizemos a nossa festa de noivado. E no dia 8 de maio de 2010, nós nos casamos. Exatamente 1 ano depois, foi o tempo só de preparar a festa. E foi um dia muito especial. Foi o meu dia de princesa, o dia que eu sonhei. Deu tudo certo. Eu tive um dia num spa maravilhoso. A cerimônia foi linda, foi ecumênica. Para quem não sabe, o casamento ecumênico ele é realizado pelo padre e pelo pastor. E quem realizou foi o meu pastor Joel, já desde lá de trás com a gente. E foi uma cerimônia muito bonita, muito mais bonita do que eu podia imaginar, porque eu não imaginava aquele contexto do casamento ecumênico. O Felipe já era cristão, né? E ele aceitou se casar na Igreja Católica porque era a minha realidade, né? Mas, quando a gente começou a namorar, nós começamos a frequentar a IECVC. Então, fizemos a cerimônia, a festa foi linda, nós fomos aqueles noivos que aproveitamos a festa do início ao fim. Nós fechamos o salão de festas e aproveitamos tudo. Eu tenho muitas memórias daquele dia. E deixa eu ir acompanhando aqui, gente. E 9 meses depois, eu já engravidei da minha princesa Maria Luísa.
Hoje ela tem 13 anos. E foi uma alegria na nossa vida, foi um presente. O Felipe ficou encantado. O Felipe era o típico pai de menina, maravilhoso. E quando eu estava grávida da Malu, quando eu estava de 7 meses da Malu, nós tivemos nossa primeiro susto, assim, que Deus vai nos preparando para as coisas que a gente vai viver, né? Nós sofremos um acidente de carro, eu, meu irmão, a esposa dele e o Felipe. E o nosso carro capotou 3 vezes na BR. Eu estava grávida de 7 meses e nenhum arranhão me aconteceu. Quebraram todas as janelas do carro, menos aquela que eu estava. Eu não senti a batida. O Felipe, eu falo que ele, não sei o que aconteceu, ele me cobriu assim e eu não vi. Eu simplesmente não vi nada, só vi quando a gente parou o carro de ponta cabeça. Nada tinha nos acontecido, nenhum de nós. O meu irmão se cortou um pouquinho, mas não foi nada grave também, mas o carro dele deu perca total. Então, foi o primeiro grande livramento que Deus nos trouxe. E a Malu, super saudável, a gente foi para o hospital, eu fui dirigindo para o hospital, fui em casa, tomei banho, o Felipe não dirigia nessa época. Fui para casa, tomei banho, daí, então vamos lá no hospital só para ver se está tudo bem. Fui dirigindo para o hospital, minha mãe foi junto ainda, e para a honra e glória do Senhor, nada nos aconteceu. Nós já frequentávamos a IECVC, como eu disse para vocês, desde que a gente namorava. Mas eu me converti realmente quando eu já tinha a Malu. Ela tinha 1 ano e pouquinho, se eu não me engano. E em um culto, durante o louvor, Deus falou muito comigo. E foi ali que eu aceitei Jesus e decidi me batizar. E então comecei uma vida de verdade com Cristo. Mas um fato que foi muito engraçado, que quando eu estava grávida da Malu, eu passava muito mal. Muito mal. Toda semana eu batia cartão na maternidade. Meu Deus do céu. A minha sobrinha, uma vez, eu estava passando mal no banheiro, escutei ela falando para minha mãe, mãe, vó, será que a tia Dada, ela me chamava de Dada, não vai vomitar a Malu? De tanto que eu passava mal, gente, era terrível. E a gente foi numa consulta lá de madrugada, na emergência, e a moça foi fazer a ficha, e ela, pela primeira vez, perguntou qual era a minha religião. E eu falei, católica, assim, de supetão. E daí o Felipe levou um susto, ele olhou para mim e falou assim, como assim católica? A gente vai na igreja faz quase 2 anos, nossa filha está quase nascendo, vai todo domingo, a gente frequenta grupo de casal, grupo dos jovens, e você fala que é católica. Daí eu falei, nossa, é mesmo? Tipo, não tinha me caído aquela ficha. E depois que ela nasceu, eu realmente encontrei o meu lugar em Cristo. Eu reconheci que Ele era o único suficiente Salvador da minha vida. E então, eu comecei realmente um relacionamento com Deus. Alguns anos depois, nós descobrimos que o Felipe estava doente. Foi algo bem surpreendente. Ele não teve dor, ele se machucou e a gente foi no médico e descobrimos que ele estava com um câncer no testículo. E ele teve que fazer a retirada desse testículo, cirurgicamente, colocou uma prótese, fez quimioterapia. Quando ele fez quimioterapia, a onco falou, você não pode mais ter filhos. Você já tem um filho, ainda bem, você já tem uma mocinha, e agora você não vai poder ter mais. Daí perguntou se antes da quimioterapia ele queria congelar esperma, se a gente queria fazer algum tratamento. E o Felipe, ele era muito crente em Deus, ele disse, não, eu creio que se for da vontade de Deus nós vamos ter outro, e se não for, o plano de Deus para nós é a Malu. Então, nós seguimos a vida. Ela falou que ele ficaria bem, que o câncer estava muito encapsulado ali, então ficaria tudo bem. Ele só precisava realmente fazer o tratamento, a retirada e a quimioterapia. E eu lembro muito claramente que numa consulta que ele fazia de rotina, de 6 em 6 meses, a gente foi na consulta, a Malu estava com a gente, sentamos eu e ele na frente da médica, e ela falou que ele estava bem, que graças a Deus estava tudo certo. E daí ela olhou para a gente e falou assim, poxa, que bom que vocês já têm um filho, porque realmente você não pode ter mais. Só que eu e o Felipe, nós sempre tivemos o desejo no nosso coração de ter 2 filhos.
E o Felipe, ele nunca desacreditou disso. Eu me conformei, eu confesso. Eu disse, bom, tá tudo bem, nós já temos um, né? O plano de Deus é esse, tá tudo certo. Mas ele nunca falou que não, que ele aceitava também. E algum tempo depois, daí nós fomos na igreja testemunhar que o Felipe estava curado do câncer, e de púlpito ele falou, o meu próximo testemunho é que a Magda vai estar grávida. A Raquel lembra disso, porque quando a gente passou um tempo, quando eu descobri que estava grávida, foi um desespero. Um desespero, porque eu não estava esperando. A Malu tinha 3 anos, ela ia fazer 4 anos. E foi um susto, porque eu fui no médico porque eu estava com uma dor e eu achei que eu estava passando mal. Nunca passou pela minha cabeça que eu estava grávida. E quando eu fui lá sozinha fazer uma ecografia, a médica falou, ai, parabéns, você está grávida. Daí eu falei, não pode. Ela falou, pode, está aqui. E me mostrou. Eu saí daquele consultório aos prantos, chorando muito. Trabalhava no escritório da Cláudia, fui para lá e chorei. E liguei para o Felipe, contei para ele estava no trabalho, e aquele homem comemorou tanto. E ele gritava no trabalho dele, e ele comemorava, e eu chorava, e daí ele falava assim, mas por que você está chorando? É promessa de Deus, Deus tinha nos dito que ele daria mais um, e a gente queria, e você está chorando. Eu falei, mas eu não esperava que fosse agora. A Cláudia chegou lá, eu estava desesperada, com o olho desse tamanho, de tanto chorar. E eu demorei 1 semana para aceitar que eu estava grávida. Eu demorei 3 dias para contar para minha mãe que eu estava grávida, apesar de que ela já sabia. Eu não sei se o Felipe já tinha contado, mas ela disse que já sabia. A minha sogra também, eu demorei uns dias para contar, mas ela também já sabia, porque se a Cláudia sabia, ela sabia, né? Mas, assim, eu não conseguia contar aquilo. E o meu sentimento era de... A Malu, ela é tão pequenininha, ela é um bebezinho. Como é que eu vou dividir o amor que eu tenho por ela com mais um bebezinho? Mas o que eu não sabia é que a mãe não divide, ela multiplica. Né? Então, quando nasceu o Samuel, obviamente que depois eu aceitei, 1 semana depois, e foi uma gestação muito feliz, e eu descobri que estava grávida de 3 meses já. Então, aqueles 3 meses de enjoo eu nem tive, não tive nada. Então, a gestação da Malu e do Samuel foram completamente diferentes. Foi uma gestação tranquila, calma, onde eu fiquei bem a gravidez inteira, trabalhei, enfim. E no dia 7/12/2015 veio o meu rapazinho, Samuel. Totalmente diferente da Malu, um traquina, que corre por aí, a alegria de casa. A Malu é a tranquilidade, ele é a bagunça, né, Malu? E ele é uma bênção na nossa vida. E quando o Samuel nasceu, ele teve uma obstrução no canal da urina. Se chamava válvula posterior. E já intrauterino eu descobri que ele tinha essa obstrução, mas a médica me tranquilizou. Ela disse, pode ficar tranquila, depois que ele nascer, a gente vê. Se não normalizar sozinho, a gente vê como resolve. E eu tinha certeza que depois que ele nascesse, ia ficar tudo bem. Só que não ficou. Quando ele nasceu, a Denise foi dormir comigo uma noite, e daí ela viu, ela também é da área da saúde, ela é enfermeira, e ela viu que ele estava fazendo xixi, mas muito pouquinho. Não era o suficiente para o que a gente esperava. E daí ela chamou a médica foi fazer um exame e realmente viu que aquela válvula continuava fechada, e daí o Samuel foi para a UTI. E daí começou o meu desespero. Porque eu não aceitava eu sair do hospital e não levar meu bebezinho comigo. Foi terrível demais, assim. E ele foi para a UTI do Pequeno Príncipe e eu ficava o dia todinho lá com ele, e à noite tinha que deixar meu filho lá e ir embora sem meu bebê nos braços, e ele cheio de fiozinhos e sonda, porque daí ele não tinha força para mamar, e acessos, enfim. Era muito triste de ver. E eu tive um bloqueio com Deus. Eu não conseguia orar. Eu não conseguia falar com Deus. E durante 15 dias, o Felipe orava todas as noites. O Felipe trabalhava durante o dia, e de manhãzinha eu ia para a casa da minha mãe,
e meu pai me levava para o hospital, porque eu não queria deixar meu carro lá na frente, e daí então meu pai me deixava no hospital todas as manhãs, e voltava com o carro para casa. Quando o Felipe chegava do trabalho, o Felipe ia me encontrar no hospital, ficava um tempo com o Samuel, dava mamadeira depois de um tempo, quando ele já podia mamar. E daí nós íamos para casa juntos, sem o nosso filho. E todas as noites, na porta daquela UTI, o Felipe orava, intercedendo pelo nosso filho, abençoando aquela equipe, pedindo para que Deus colocasse os anjos naquele lugar e que no outro dia nós tivéssemos boas notícias. E ele sempre me perguntava: amor, você quer orar? E eu falava: não consigo. E exatamente 15 dias depois, no dia 22, se eu não me engano, no dia 22 de dezembro, eu levantei, fui para a casa dos meus pais, sentei na cozinha, e meu pai falou: filha, eu preciso ir no escritório resolver um negócio antes de te levar. E o escritório era dentro da casa dos meus pais, era no mesmo lugar ali. E eu falei: tá bom. E a minha mãe foi também, que ela também trabalhava no mesmo lugar. E eu fiquei sozinha ali naquela cozinha. E naquele dia, eu tive a minha primeira grande experiência consciente com Deus. Eu senti a presença de Deus naquele lugar. A presença dele era palpável quase, sabe? Era real demais. Era algo que você não sabe explicar. Ele estava ali, do meu lado, falando no meu ouvido. E ele me falou que o Samuel, a partir daquele dia, começaria a melhorar. E uma paz tomou conta do meu ser. Uma paz que me fez não ter mais dúvida nenhuma daquilo. Eu tinha certeza. Eu peguei o telefone, liguei para o Felipe e falei: a partir de hoje, o Samuca vai começar a melhorar. E o Felipe não entendia, e ele falava assim: mas como assim, você já está no hospital? Eu falava: não, Deus acabou de falar comigo. E daí o Felipe falou: amém, amém, então eu creio, e me dê notícias. E eu fui para o hospital. Aquele corredor, até chegar naquela UTI, era terrível, porque você não tinha informação nenhuma, você entrava naquele lugar e você ia orando a Deus para que o seu filho estivesse bem, para que você chegasse lá e ele estivesse bem, e depois que ele tivesse boas notícias. Então, quando as enfermeiras vinham nos atender, a gente fazia ali a higienização de tudo e entrava lá na UTI, e eu via meu menino e ele estava tudo bem. Mas eu ainda não tinha falado com ninguém. Eu só entrei lá, peguei meu filho e fiquei ali com ele, como eu fazia todos os dias. E, de repente, veio o horário da visita da médica. E a médica foi conversar comigo. Ela passava por todos os bercinhos lá da UTI, com sua pranchetinha na mão, falando de cada criança. E quando ela veio falar comigo, ela falou assim: mãe, boas notícias. A creatinina do Samuel começou a melhorar. E eu senti a presença de Deus de novo, me acalmando e me dizendo: filha, eu estou aqui com você. E depois daquele dia, dia após dia, os exames do Samuel vinham melhores. Ele fazia exame a cada 2 dias. E a cada 2 dias vinha melhor. Mas ele ainda estava internado. E antes desse fato, ele chegou a ir para o centro cirúrgico. O doutor anestesiou ele e foi fazer depois desse fato, e foi fazer a desobstrução da válvula, porque ela continuava obstruída. E quando ele foi fazer um exame antes do procedimento, que era um procedimento por vídeo, hoje eu entendo como que é, antigamente eu ficava: mas como assim que ele viu antes, né? Ele colocava uma câmerazinha e pelo vídeo ele conseguia ver internamente, e ele viu que a válvula já não estava mais lá. E ele não fez nada. A única coisa que ele fez foi dar anestesia para o meu filho. Ele não fez nada. E nós temos os exames de quando ele nasceu, de quando ele foi internado naquela UTI, e depois, que não tinha mais nada. E nada havia sido feito. O Samuel ali, né, pelos médicos. Mas ele ainda nos segurou lá até o dia 2 de janeiro.
eles não aceitavam, na verdade. Eles queriam achar o que tinha acontecido com aquela criança. Eles reviraram o meu filho do avesso. E eles não acharam nada. Eles não sabem dizer. E quando nós tivemos alta, o Felipe fez a médica da UTI falar que tinha sido um milagre. Ele não ficou satisfeito enquanto ela não disse. Porque ela falava, pois é, a gente não sabe explicar, não sei dizer. Mas ele falava, mas então a senhora acha que foi o quê? E daí ela falava, pois é, não tem explicação, porque no exame não tem mais nada. Daí ele falava, então você concorda que isso foi um milagre? E ela concordou. E daí ele saiu de lá muito satisfeito. E então eu entendi que eu consegui ter a consciência dessa experiência que eu tive com Deus. E eu entendi que Deus nos prepara para a nossa vida. Eu acho que nós não nascemos prontos para viver tudo que Deus tem para a gente. Eu acho que durante a nossa vida, e com o nosso livre-arbítrio de escolher seguir a Deus e escolher viver com Ele, Ele vai nos preparando e nos mostrando como é isso, né? Como que é viver com Ele. E eu entendi que durante a nossa jornada, muitas coisas foram acontecendo. Então, esse fato com o Samuel foi essa primeira grande experiência. Deixa eu ver aqui onde que eu já estou falando, sem nem olhar aqui para o meu texto. Bom, agora que vocês já me conhecem, já conhecem a minha família, Felipe, eu, a Malu e o Samuel. Essa foto já tem, acho que uns 5 anos, né, Cláudia? Acho que uns 5 anos. Tá faltando foto. Falta a foto do Samuel na UTI. A primeira foto era nós aqui foi o primeiro dia que a gente pôde pegar ele no colo, tirar ele da incubadora e pegar ele no colo. E aqui foi o dia da alta do Samuel. Essa foi a equipe da enfermagem lá do Pequeno Príncipe que cuidou do nosso filho. Essas meninas foram bênção na nossa vida. Elas me acalmaram em muitos momentos. Elas acalentaram meu filho quando eu não estava com ele. Elas me contaram como tinha sido a noite. Essa ainda não. Só pode voltar. E eu tenho muitas delas na rede social, no Instagram, no Facebook. Converso com elas, acompanho a vida delas. E elas lembram dele. Nós fomos lá depois de um tempo e elas viram ele. E hoje, na minha profissão, eu me espelho em muitas delas, quando eu vou cuidar dos pacientes. No amor e no carinho que elas tiveram com meu filho. E esse é um pedacinho do que Deus foi me preparando para o que eu sou hoje. Agora que vocês já me conhecem, que vocês conhecem a minha história, a minha família, eu quero perguntar para vocês se vocês sabem o que é descansar em Deus. Se vocês já refletiram sobre isso. A palavra descansar. No dicionário, ela tem 2 interpretações. A primeira é livrar-se de atividade cansativa ou estado de fadiga. E a segunda é proporcionar ou obter tranquilidade. Livrar-se de apreensão, receio, preocupações, nos acalmar, serenar-se. Mas e sobre o descanso do Senhor? O que nós podemos dizer sobre isso? O descanso do Senhor, vocês acham que ele é para todas nós? Todas nós podemos descansar em Deus? O que a gente deve fazer para a gente descansar verdadeiramente em Deus? Né? Porque é fácil a gente dizer, não, vou entregar para Deus, estou descansando aqui. E daqui a pouquinho, não, mas eu posso ajudar mais um pouquinho. Né? Eu vou tirar um pouquinho aqui, porque acho que se eu ajudar aqui, vai ficar mais fácil para Deus. E descansar verdadeiramente em Deus é entregar para Ele e confiar.
Cláudio, você vai me avisando do tempo, tá? Se eu estiver falando demais. Eu entendi que o descanso do Senhor, ele pode ser para todos. E agora eu vou dizer para vocês o porquê que ele pode ser para todos. Porque o descanso do Senhor, ele precisa ser exercitado na nossa vida. A gente precisa aprender a desenvolver. Como nós lemos ali no dicionário, descansar é nos livrar, nos retirar, nos acalmar diante de determinadas situações ou dificuldades. Ou seja, é entregar as situações e crer que Deus está cuidando de tudo. Você pode pôr o primeiro texto para mim? Em 1 Pedro 5,7, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. No texto não diz que ele vai cuidar de vocês, no texto diz que ele tem cuidado. Ele tem cuidado durante toda a nossa vida, durante todos os processos que nós vivemos. Ele tem cuidado. O descanso do Senhor, ele é fruto de uma fé inabalável. Por que inabalável? Porque não importa qual situação ou resultado da minha luta, eu confio e creio que Deus está cuidando de tudo. Que Ele sempre esteve no controle e que os planos dele são maiores e melhores que os meus. Como eu falei no início da ministração, quando Samuel nasceu, eu era recém-convertida. E eu não sabia tudo que... Há pouco mais de 3 anos, na verdade. E eu não sabia tudo que eu ia aprender durante esse relacionamento com Deus. Por que o descanso do Senhor é para alguns? Daí, depois que o Samuel saiu da UTI, nós tivemos uma segunda experiência com o Samuel internado. Ele já estava grandinho e ele teve novamente uma dificuldade para fazer xixi. E novamente nós fomos para o Pequeno Príncipe e o mesmo urologista que cuidou dele quando criança, que acompanhava ele, internou ele de novo e sondaram ele, deixaram ele lá, começaram a entrar com antibiótico para a gente investigar o que estava acontecendo. E, novamente, ele não encontrou nada. Ele fez um tratamento de antibióticos, porque ele imaginava que podia ser alguma bactéria, alguma coisa, só que nos exames não vinha nada. Nós ficamos nessa UTI, quando ele me disse, vocês vão precisar ficar internados. Mas daí eu já lembrei, né, de tudo que eu tinha passado lá atrás, e falei assim, bom, agora Deus já vem comigo do começo. Porque antes, o começo sem Deus foi muito difícil. Então, agora ele vem junto, e eu já orei para Deus ali naquele momento, e eu pedi que Ele me sustentasse, que Ele me cuidasse, que Ele me ajudasse, porque nós íamos enfrentar isso, e Ele ia junto com a gente. E nós ficamos 15 dias no Pequeno Príncipe internados, e foi muito difícil. E os nossos pastores foram lá nos visitar, e a nossa família foi, e os nossos amigos, e levava uma coisa, levava outra, mas eu fiquei 15 dias lá com ele. Eu fui para casa uma vez só, para pegar roupa, que eles ficaram com os meus pais lá, o Samuel ficou com os meus pais, e quando eu voltei, ele estava aos prantos, chorando, e a minha mãe chorando junto. Daí eu falei, né, realmente precisamos ter alta, porque a gente precisa ir para casa juntos. E ele fez o tratamento e ele foi para casa, ele não conseguia fazer xixi, gente, não conseguia, ele berrava. E a gente tem vídeos assim dele chorando, que eu mandei para o médico. E ele fez o tratamento com antibiótico, ficou com a sonda, e o médico deu alta para ele também. Tirou a sonda, acho que ficou mais um dia no hospital, e deu alta porque não achou mais nada. A única coisa que ele falou, o Samuel tem um pouquinho de fimose, acho que lá pela frente a gente tem que investigar para fazer a cirurgia, mas não tinha nada a ver com o que tinha acontecido. Só que dessa vez a gente foi tão diferente, que no dia que a gente teve alta do hospital, era o dia do casamento do Jeff e da Fer. E eu fui no casamento. Eu estava assim, em paz com Deus. E nós fomos para casa, o Samuel ficou com a minha mãe, e uma amiga me arrumou rapidinho, e eu e o Felipe ainda fomos para o casamento. Todo mundo ficou surpreso quando a gente chegou lá. Ele falou, mas vocês não estavam no hospital agora há pouco? A gente falou, sim, mas tivemos alta. Então,
como é quando você leva uma situação com Deus junto, né? É um descanso, é uma paz, é uma tranquilidade que você não consegue explicar para as pessoas. Naquela UTI e naquele quarto de hospital, eu aprendi a me relacionar e a confiar em Deus. E com o passar do tempo e o estreitar desse relacionamento, nós vamos aprendendo mais e mais. E eu aprendi que nós somos basicamente divididos em 2 povos: os sobreviventes e os remanescentes. Eu achei muito interessante essas palavras, porque eu fui procurar o que elas significavam, né? E eu tenho um texto aqui de Lucas. Pode pôr para mim, por favor? Eu vou ler daqui, que eu não quero nem tentar abrir a Bíblia aqui, de nervosa que eu estou. Lucas 17, 11 ao 19, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Os sobreviventes, eles costumam orar, pedir, eles são curados, eles são libertos, eles ficam gratos, mas eles continuam sobrevivendo. Até aparecer a próxima dificuldade ou desafio. Eles vão vivendo a vida deles, eles voltam para o seu dia a dia, trabalho, faculdade, escola, enfim. Eles continuam sobrevivendo na sua rotina. E quando tem algum novo desafio, pode ser que eles lembrem: ah, mas tem Deus. Ele me ajudou da outra vez. E se eu pedir para ele de novo? Afinal de contas, Deus é bom o tempo todo. Ele vai me ajudar. Mas a de Deus, se ele não ajudar, ele se torna um Deus mau, um Deus que castiga, um Deus distante e que não me escuta. Talvez ele nem possa ver tudo mesmo que acontece. Afinal, olha quantas pessoas existem no mundo. De que adianta seguir um Deus que permite que eu passe por isso? Que permite que o meu bebezinho, que acabou de nascer, seja internado e digam para mim que talvez ele tenha que fazer hemodiálise para o resto da vida? Porque nós ouvimos isso também. Eles disseram: essa obstrução está fazendo o xixi dele, ao invés de sair pelo canal urinário, retornar para o rim. O rim já está dilatado. E o rim dilatado, ele para de funcionar. Essa creatinina, que é o que melhorou, é o que mede a função renal. E ela estava muito alta. E ela não baixava com nada durante esses primeiros 15 dias. E eles nos falaram que talvez ele precisaria, então, de hemodiálise para o resto da vida. E nós temos a Josi, que é a esposa do pastor Fábio, minha cunhada também, né? Fábio, irmão do Felipe. Ela é bióloga, trabalha na PUC, e ela levou os exames do Samuel para uma médica amiga dela, especialista na área, e ela disse a mesma coisa. Talvez essa criança precise de hemodiálise para o resto da vida. E isso nos levou a um total desespero. Então, de que adianta seguir um Deus que permite que eu passe por isso, que eu escute falar que aquele filho que eu nem pedi para ele, que me veio no susto, de repente, vai precisar de hemodiálise para o resto da vida, se ele sobreviver, porque ele ainda corria risco de vida também.
mesmo eu sendo uma pessoa boa, que vai à igreja, que participa dos grupos, que serve na igreja, porque nessa época até na diaconia eu já servia, eu ajudava nos ministérios, eu tinha uma célula dentro da minha casa. Que Deus é esse que faz isso? Mas daí tem aquele outro povo, que são os remanescentes. Eles também oram, eles pedem, eles passam por tribulações. Ora eles a vencem, horas não. Mas vencendo ou não, eles continuam sendo adoradores. Eles continuam amando a Deus acima de todas as coisas, inclusive as lutas e tribulações. E eles continuam crendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mesmo não vencendo as nossas tribulações ou as nossas lutas, nós temos o descanso do Senhor. E esse descanso, ele é muito poderoso. Ele transforma a forma que nós vivemos aquela situação. Nós também sofremos, nós sentimos dor, nós choramos, mas nós temos convicção que tudo faz parte do plano de Deus para a nossa vida. E os planos dele são infinitamente melhores que os nossos. Então, eu me enquadro em uma remanescente. Eu prefiro ser uma remanescente. Porque, de qualquer forma, nós vamos ter lutas e vamos ter dificuldades. E muitas de vocês já experimentaram isso também, que com Deus é muito mais fácil. Em Isaías 55, o versículo 8 e o 9, diz assim: para os meus pensamentos, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. O que Deus tem de planos para a gente não faz ideia. A gente planeja, a gente pensa, a gente desenha, a gente anota, mas Deus tem planos muito melhores, muito maiores que esses para a gente. Basta a gente aceitar Ele na nossa vida, né? A gente ter o livre-arbítrio e escolher que queremos viver com Ele. É uma questão de escolha. Ter fé é uma questão de escolha. O descanso do Senhor é poderoso a ponto das pessoas olharem para nós e não compreenderem a paz que excede todo entendimento. E aqui nós chegamos então em um segundo momento em que eu exercitei o meu descansar em Deus. E agora eu quero colocar para vocês uma fotinho do Fê. Aqui, acho que foi você, né, Jaque, que tirou essa foto. O Fê ficou doente novamente. E era câncer de novo. E não tinha nada a ver com o câncer que ele tinha tido no testículo. Aquele foi curado. Foi um câncer que ele teve no nervo ciático. Sarcoma de Ewing era o nome. Raríssimo. Raríssimo. E nós aceitamos e falamos, vamos enfrentar isso de novo, né? Nós já vencemos a primeira vez, nós vamos vencer de novo. Aqui, o Fê já estava doente, a gente já tinha descoberto, e foi muito engraçado que a gente estava orando, e o Samuel colocou a mãozinha em cima do Fê, e ele estava orando também. E a Jaque captou esse momento, e depois ela me mandou, e isso nos emocionou de forma absurda, porque os nossos filhos estavam entendendo quem Deus era para nós. Ele não entendia o que estava acontecendo com o pai dele, mas ele entendia quem Deus era. Então, nós começamos um segundo tratamento. Você pode pôr a outra foto? Agora foi mais difícil. Não era um câncer pequeno como era da primeira vez, ele não estava encapsulado. Nós fomos para a primeira cirurgia de olhos vendados, e quando o médico viu, ele abriu e viu,
ele entendeu que era algo muito grande. E nessa primeira cirurgia, ele interrompeu a cirurgia, eu estava na sala de espera, e ele foi falar comigo, e ele disse que ele ia ter que tirar um pedaço do nervo ciático do Felipe, e que tirando esse pedaço, ele perderia o movimento de uma perna inteira. E se eu autorizava ele a fazer isso. E quem eu era para autorizar ele a fazer isso? O Felipe, ele sempre foi um esportista, ele sempre jogou bola, ele lutava Muay Thai, ele andava de bicicleta, ele era uma pessoa muito ativa. Ele brincava com as crianças, ele ensinou a Malu a andar de bicicleta. Enfim, ele era uma pessoa extremamente ativa. Como que eu ia tomar essa decisão? Liguei para minha cunhada, ela foi falar com a minha sogra, com os outros irmãos, Fábio e Denise, e eu falei, gente, eu preciso responder isso para o médico, eu não consigo falar isso sozinha. E nós começamos a conversar e não tinha outra coisa para fazer. Era a vida do Felipe ou a perna dele. Então, nós dissemos que sim, né? Corte, então, esse nervo e nós vamos levar a vida. E depois a gente ia ver se ia ter que fazer a amputação da perna, se ele ia precisar de uma prótese. A gente não sabia de nada. Então, toda a família foi para o hospital e ficamos lá esperando pelo Felipe. Ele saiu da primeira cirurgia e entrou eu e a Cláudia no quarto para ver ele. O médico foi com a gente. O médico falou para a gente assim, então, nos preparou antes. Ele não vai mexer uma perna. Ele não vai mexer a perna inteira, desde a parte de cima, porque a gente cortou o nervo ali e ele não tem mais o movimento dessa perna, então não se assustem. É isso mesmo. E quando nós entramos lá, o médico falou para ele, Felipe, mexa aqui a perna. E ele mexeu a perna. E o médico olhou para a gente e falou, opa! Eu lembro muito bem, ele falou, opa! Tipo, ele não entendeu, como que ele mexeu a perna? Mas o pé, ele não mexeu. Ele perdeu, então, o movimento do pé, do tornozelo para baixo. E, para nós, aquilo já tinha sido uma vitória, né? Ele tinha feito a cirurgia, o procedimento tinha sido retirado com margem, eles nos disseram. E então, ele não tinha nem perdido o movimento da perna toda, e nós pensamos, a gente vai pensar nisso depois, né? O que importa é que ele está vivo. Depois disso, ele começou a fazer quimioterapia, fez 1 ano de quimioterapia, e nessa quimioterapia ele recebeu a liberação. O médico nos disse que ele estava de alta. Mas 1 mês depois, o câncer voltou. E voltou na parte interna da coxa dele. E voltou muito grande. A gente via visualmente o câncer ali. Então, nós voltamos para o tratamento e procuramos... E daí esse médico nos disse que agora ele teria que amputar a perna. E a gente não aceitou. A gente foi procurar outras especialistas. E a gente encontrou um médico que aceitou fazer a cirurgia e que disse que não teria o comprometimento de ter que amputar a perna dele, mas seria uma cirurgia bem agressiva, né, grande. Um segundo procedimento, geralmente, ele é mais invasivo mesmo, né? E essa daqui é a foto do dia que nós tivemos alta da segunda cirurgia. O Felipe saiu andando da cirurgia. Ele saiu daquele hospital andando, com a ajuda de um andador, mas depois ele deixou o andador também. Ele ficou um pouco na muleta, mas depois ele deixou a muleta e ele andava sozinho. A gente comprou uma órtese para ele, que ficava ali no tornozelo dele, e ele ficou com uma jogadinha no pé, assim, mas ele conseguia andar. Então, o Felipe continuou sendo Felipe. Ele continuou jogando bola com as crianças, ele continuou andando de bicicleta com a Malu, ele continuou servindo a Deus aqui na igreja. Nós continuamos na diaconia, nós continuamos recebendo a célula dentro da nossa casa, só que daí entrou a pandemia. E quando entrou a pandemia, nós tivemos que nos resguardar, porque o Felipe era um paciente oncológico, ele fazia tratamento. E então nós ficamos 2 anos trancadinhos dentro de casa. Era eu, Felipe, as crianças e a minha sogra e meu sogro, que também se trancaram para poder ter acesso a gente. A Cláudia também se resguardou o máximo que pôde. Os outros irmãos até ficaram um tempo sem conseguir visitá-lo, a Denise da área da saúde, né? A gente não queria arriscar. E então,
nós continuamos essa luta das quimioterapias. O Felipe ficou bem debilitado. Eu não coloquei foto dele durante esse processo. Foi bem difícil para nós. Mas Deus falava muito comigo. E durante todo o processo, Deus me falava, o Felipe vai ser curado. Durante todo o processo, Deus me confirmava, dia após dia, o Felipe vai ser curado. Teve um dia que Deus me deu uma música. Se chama Descansa, a música. E eu mandei para a Cláudia. Eu falei, Cláudia, olha o que Deus acabou de me falar. O Felipe vai ser curado. Essa música está dizendo exatamente, era isso. E era Deus falando comigo. E eu continuei. Nós seguimos. O Felipe, ele nunca reclamou. Ele nunca reclamou de nada. Ele nunca disse que Deus era ruim. Ele nunca disse que aquela situação não era, a gente não merecia. Ele nunca questionou. Ele nunca disse que o tratamento estava difícil. O Felipe sempre foi um incentivador nosso. E não tinha como a gente não agir de outra forma. Deus colocou no meu coração uma certeza de que ele ficaria bem. E assim nós seguimos. Tinha dias que ele ficava muito mal. As quimioterapias deixavam ele muito mal. Ele não conseguia comer, ele não conseguia ir ao banheiro. Mas eu pensava, faz parte do processo. Ele vai melhorar. Deus me falou que ele vai ficar bem. Então, a gente vai passar por essa fase também. Eu lembro muito claramente um dia que o pastor Joel foi lá em casa. E o Felipe estava muito debilitado. Ele já tinha emagrecido muito. Ele já estava no O2. E nós transformamos a nossa sala em um quarto de hospital. A Cláudia levou cama, levou colchão inflável, tudo que você tinha num hospital, nós tínhamos lá. O plano de saúde levou torpedo de oxigênio, enfim. E o pastor Joel foi lá visitar ele, e o pastor Joel saiu de lá, e eu fui levar o pastor até o portão. E o pastor estava me olhando assim, com um olhar de pena. E eu falei para ele, pastor, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Deus me falou que o Felipe vai ficar bem. Não se preocupe. E o pastor Joel balançou a cabeça para mim e foi embora. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, acho que ele acha que eu sou uma louca, né? Porque eu estou vendo que o Fê não está bem. Mas ele vai ficar bem. Deus me falou que ele vai. Então ele vai ficar. Eu vou fazer a minha parte, que é cuidar dele, que é fazer tudo o que eu posso por ele. E vai dar tudo certo. E como nós sabemos que a nossa vida já foi toda escrita no livro da vida, e que nós temos um Deus Pai que nos conhece antes mesmo de nós habitarmos no ventre da nossa mãe, quando nós usamos o nosso livre-arbítrio para escolher ter relacionamento com Deus, Ele nos prepara para viver tudo o que nós temos que viver. Assim como o apóstolo Paulo nos disse lá em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não estava falando que a gente pode, que tudo vai dar certo. Ele estava falando que mesmo no dia ruim, a gente pode, porque Ele nos fortalece. Que mesmo na dor, a gente vai conseguir, porque Ele nos fortalece. Que mesmo no sofrimento e no dia que a quimioterapia judiou muito, vai dar tudo certo, porque Ele nos fortalece. Apóstolo Paulo não estava dizendo que nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. Ele está expressando aqui como deve ser a nossa confiança e a nossa dependência em Cristo. Hoje, madura que eu sou na minha fé e no meu relacionamento com Deus, eu consigo olhar para trás e ver todas as vezes que Deus estava me preparando para viver tudo que eu vivi. Eu consigo ver cada palavra de um amigo, do pastor, da minha sogra, das minhas cunhadas. Cada cuidado que Deus colocou na nossa vida, nos preparando para aquilo. Cada tratamento que nós buscamos tudo o que tinha de melhor para o Felipe. O Felipe, ele teve o melhor tratamento. Nós mandamos exames para o exterior, para que a gente estudasse novas combinações de quimioterapia, para que ele tivesse a melhor que ele pudesse ter. A nossa família providenciou tudo o que ele precisou na parte material. Essa cirurgia
segunda cirurgia do Felipe, ela não foi coberta pelo plano de saúde, porque o médico ele era particular. E a nossa família conseguiu fazer a cirurgia. A minha sogra se dedicou a me ajudar com os meus filhos, para que eu pudesse cuidar do filho dela. Porque ele me queria lá. Eu e o Felipe, nós éramos muito grudados, desde sempre, desde que a gente se conheceu. E quando ele ficou doente, não foi diferente. Ele não aceitava que outra pessoa fosse ficar no hospital com ele todas as vezes que ele precisou, que ficassem ali, ele cuidando dele, a não ser quando ele precisava ficar distante até de nós, ele ficava com a minha sogra. Porque eu trabalhava também, né? Então tinha momentos que ele estava com a imunidade muito baixa, ele ficava uns dias na casa da minha sogra para ser mais seguro para ele também. E Deus nos preparou para tudo que a gente tinha para viver. E agora, eu quero caminhar para o terceiro momento em que eu exercitei o meu descansar em Deus. O Felipe, ele nos deixou. Deus recolheu o Felipe. Mas, até o último suspiro do Felipe, eu orei, eu louvei, eu clamei, eu supliquei pela vida dele. E eu acreditei que ele podia ser curado a qualquer momento. A última vez que eu fui naquela UTI visitar o Felipe, fui eu e a minha cunhada Denise. Ele estava com a saturação bem baixinha quando a gente chegou, tipo 37, né, Dê? E 37. A saturação de uma pessoa saudável é 98, 99, uma pessoa mais idosa 80, 85, mas uma pessoa 37 era algo que a pessoa não tem vida mais praticamente, é algo que ela vai parar. O corpo dela está parando. E quando nós entramos naquela UTI, a primeira grande surpresa, entrou a enfermeira que estava cuidando dele. E quando ela veio se apresentar para a gente, o nome dela era Magda. E foi muito engraçado, porque o Felipe não queria mais ninguém cuidando dele, e naquele lugar onde eu não podia estar, Deus colocou uma pessoa com o mesmo nome que o meu, e nem é tão comum assim, então eu vi carinho de Deus naquilo. Quando nós entramos lá, eu fui de um lado, a Dê foi do outro, a gente pegou na mão dele e falamos, oi amor, a gente está aqui. A saturação dele subiu. A saturação dele foi para cima de 80. Gente, a gente encostou nele, a gente falou com ele e aquilo aconteceu. Então, eu e a Dê começamos a conversar, começamos a orar, colocamos louvores que o Felipe gostava muito. Eu liguei, os meus amigos tinham ido comigo, Raquel, Cris e Ju. Eles tinham ido me levar e eles estavam esperando lá embaixo. Eu passei a mão no telefone e liguei para a Raquel e falei, Kelly, fala com o Rogério para ele trazer uma caixinha de som aqui para a gente pôr louvor para ficar tocando o dia inteiro para o Felipe, porque a gente pôs louvor e ele gostou. E a Raquel já ligou para o Rogério e eles já estavam vendo a caixinha de som. E na próxima visita a gente já ia levar. E lá na UTI tinha tempo para ficar e a gente intercedeu ali, né, a gente cobriu ele em oração. A gente tranquilizou o Felipe. A gente disse que a gente estava bem. A gente disse para ele que as crianças estavam bem e que eu estava bem, que ele podia ficar tranquilo, que estava tudo bem. Nós fizemos uma chamada de voz com os nossos amigos e eles falaram que tudo ia ficar bem, que a gente nunca ia ficar sozinho. E nós fomos embora. Nós fomos para casa e acho que nós levamos uns 20 minutos para chegar em casa. E uma meia hora depois que a gente tinha saído daquele hospital, a minha sogra me ligou e disse que tinham ligado para ela e que o Felipe tinha partido. E daí, quando Deus o levou, eu senti a maior dor que eu posso mensurar para vocês.
eu não sei descrever aquilo que tomou conta de mim. Eu sofri, eu chorei e eu ainda choro. Mas em nenhum momento eu questionei a Deus ou eu me virei contra Ele. Em nenhum momento eu pensei que Deus tinha perdido o controle. Eu sofri muito, mas eu só clamava a Deus que se esse era o melhor, e eu tinha certeza que era, porque Deus não faz mal para a gente, então eu suplicava a Ele que Ele continuasse me sustentando para eu seguir em frente com os meus filhos. E que eu pudesse, então, seguir o propósito que Ele tinha e tem para mim. Porque eu entendi que Ele tinha um propósito. A gente não teria vivido tudo aquilo se Ele não tivesse um propósito. Eu não teria conhecido o Felipe. O primeiro grande propósito de eu ter conhecido o Felipe foi ter conhecido Deus. Porque foi através do Felipe que eu conheci Jesus. Foi através do Felipe que a minha mãe voltou para Jesus, para convivência na igreja. Foi através do Felipe que os meus irmãos conheceram Jesus verdadeiramente. Muitos amigos conheceram Jesus através do Felipe. No enterro do Felipe, a gente estava em pandemia. Não podia ter gente no enterro. E naquele cemitério, na parte de fora do cemitério, tinha um mar de gente lá e eram pessoas que tinham ido para homenagear o Felipe. Quando o Felipe entrou naquela UTI, a recepcionista da UTI falou para a gente foi eu e o Felipe na ambulância, a Cláudia com a Lourdes e o Fábio depois, a Denise já chegou também, e foi chegando gente, foi chegando nossos amigos, que era pandemia, não podia ter ninguém ali. A recepcionista liberou que todo mundo ficasse ali, e só tínhamos nós ali. E quando a gente se deu conta, tinha quantas pessoas? Tinha umas 30 pessoas naquela recepção, por causa do Felipe. E o médico liberou que todos os que estavam ali pudessem entrar para se despedir do Felipe. Os meus pais foram, os meus irmãos foram, os nossos amigos foram. E todo mundo conseguiu entrar lá um pouquinho e falar com o Felipe, enquanto ele ainda estava respirando. E então, no final dessa visita, nós fizemos um círculo dentro daquela recepção e nós oramos ali. Nós fomos igreja dentro daquele hospital. Nós intercedemos pela vida do Felipe e das outras pessoas que estavam ali também. E nós entregamos, então, aquele momento a Deus. Dia 1º agora, desse mês, fez 4 anos que nós nos despedimos do meu amado Felipe. Esses 4 anos foram tempos muito difíceis. Mas eu posso dizer que eu fui remanescente. E que junto com os meus filhos, com a minha família, com os meus amigos, com a minha igreja, eu me levantei e eu continuei a amar e adorar a Deus a cada dia mais. E eu percebi em todos esses dias que Deus continuou cuidando de mim e dos meus filhos, dia após dia. Dia após dia, Deus continua cuidando de mim e dos meus filhos. Dia após dia, Deus continua nos suprindo. E quando eu digo que a gente tem uma paz que excede todo o entendimento, inclusive o entendimento de quem vive ao nosso redor, é porque as pessoas, eu acho que não conseguiam entender durante todo aquele processo como que a gente estava levando tudo aquilo, da forma que a gente levou, porque a gente não reclamava, a gente não ficava
chorando por aí. A médica falava com a gente falava, tá bom. Tipo, ela achava que a gente era louca, porque a gente tinha um Deus que nos sustentava. Então, ela podia dizer o que ela quisesse para a gente. Ela queria nos preparar para a morte do Felipe. E a gente não aceitava que ela falasse aquelas coisas para a gente. Então, Deus nunca nos deixou sozinhos ou desamparados. Ele sempre coloca ao nosso lado pessoas certas para nos trazer de volta a coragem e nos ajudar a nos levantar quantas vezes forem necessárias. Durante todo esse processo, muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu comecei um curso de enfermagem, porque eu não tinha o que fazer da minha vida. E eu precisava continuar de pé cuidando dos meus filhos. Então, a minha sogra olhou para mim e falou, você tem vocação. E eu falei, não tenho. Eu cuidava do Felipe porque ele era o meu amor. Só que eu comecei a querer entrar num processo depressivo. E pensando nas crianças, eu falei, eu vou estudar. Porque eu preciso ocupar minha mente, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu não posso ficar deitada chorando aqui. Eles precisam de mim. Então, eu comecei a fazer enfermagem e eu me apaixonei. E eu descobri que sim, eu tenho vocação. Mas uma vocação que Deus colocou em mim. E eu acho que essa vocação, se eu tivesse pensado nisso antes, eu não teria isso, porque eu não teria vivido tudo que eu vivi. E quando meu filho estava lá naquela UTI, aquelas enfermeiras cuidaram dele. E quando meu marido estava doente, e a gente precisou que as enfermeiras nos ajudassem. E a gente recebeu amor e carinho em todas essas situações, mas eu sei que muitas pessoas não vivem isso. Então, eu quis me tornar essa pessoa que cuida do ente querido do outro, que sabe a dor daquela pessoa estar ali, vulnerável, sozinha, e que quer cuidar dele com amor e carinho, que quer que ele se sinta acolhido, que quer que ele sinta uma paz que excede todo o entendimento, mesmo durante aquele momento de maior tribulação. E eu trabalho no centro cirúrgico, então a gente tem contato com o paciente e quase nada com o familiar. Mas, às vezes, a gente está passando por aquela porta ali da entrada. Maria Eduarda, minha amiga, ela trabalha comigo. A gente passa ali pela porta onde ficam os acompanhantes e eles não podem ver a gente, que eles... o fulano, o ciclano, você sabe da informação? E daí, se você vai... só um pouquinho que eu vou olhar. Daí você vai lá no quadro, ver como é que está, ver se a cirurgia já aconteceu, volta da notícia. Quando você volta, tem uma fila de familiar ali atrás, porque as pessoas não voltam para dar informação, as pessoas não voltam para atender, porque está tudo corrido, é um centro cirúrgico, é tudo com hora marcada. E quando a gente volta, eles percebem, pois eles fazem fila. Daí eu anoto o nome de todo mundo, vou lá, olho, volto, dou a notícia para os familiares, e eu me sinto em paz com aquilo, porque eu já fui aquele familiar que ficou ali na porta esperando por notícias. Eu me sinto privilegiada. Eu me sinto uma filha amada de Deus. Eu me sinto uma preferida de Deus, eu posso dizer até. Porque eu conheci o Felipe. E se eu soubesse que ia acontecer tudo o que aconteceu, e eu tivesse que conhecer ele de novo, eu queria conhecer ele de novo. Porque viver com ele foi uma experiência que eu não sei explicar para vocês. Quem conheceu o Felipe sabe. Ele era um homem diferente. Ele era um pai extraordinário. Ele era um filho extraordinário. Ele era um irmão extraordinário. Ele era um amigo extraordinário. Briguentinho às vezes, né, amiga? Mas era do coração. E ele era um servo de Deus extraordinário. O Felipe orava e ele participava da célula lá do hospital, quando ele estava internado. Ele entrava na chamada de vídeo, na célula, e daí, quando entravam as enfermeiras para fazer medicação nele, ele falava, pessoal, só um pouquinho que eu vou fechar a câmera aqui para vocês não me verem pelados. Ele era um zoeira. Então, eu me sinto privilegiada por ter sido esposa dele, eu me sinto honrada por dizer que eu fui esposa dele, porque ele deixou um legado aqui. E eu e os meus filhos vamos seguir o legado que ele deixou. A gente vai entregar para as pessoas tudo que o Felipe começou. Felipe era um homem que ele era apaixonado por Deus. E isso contagiava as pessoas.
Eu tive um marido incrível, um pai extraordinário para os meus filhos, um homem de Deus que me apresentou um Deus que vive bem pertinho de mim e que escuta e realiza os meus pensamentos, até os que eu acho que nem importam para Deus. Ser remanescente é uma escolha. Vocês já fizeram a de vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu conheço muitas carinhas que tem aqui, muitas mulheres que tem aqui. E muitas de vocês, eu sei o quão remanescentes vocês são. Quantas lutas vocês já tiveram, o quanto vocês já persistiram. O quanto vocês já buscaram a Deus. E agora, gente, ao analisar as nossas próprias vidas, vocês ainda acham que são apenas uma sobrevivente, que conhece um Deus distante? Escolha, a partir de hoje, ser uma remanescente. Escolha ter um relacionamento de intimidade com Deus. Em Salmos 34:19 diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Em João 16:33 diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo que vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Pode passar a última foto, por favor? Essa é a minha família agora. Eu, a Malu e o Samuca. Nesse dia, nós fomos fazer uma homenagem para o Felipe no Dia dos Pais. Foi nosso primeiro Dia dos Pais sem ele. Então, nós soltamos esses corações lá na praia, fizemos um momento bem lindo. E nós não vamos tirar ele da nossa memória, e nem o que Deus fez no processo da vida que nós tivemos com o Fê, e nem deixar de entregar o que Deus ainda tem para a gente entregar, depois de ter vivido tudo isso. Deus nos prepara para as situações que a gente vive. Deus me preparou me ensinou a ter relacionamento com Ele lá no comecinho, quando meu filho ficou doente. E depois, Deus ainda me respondeu o porquê Ele me dava a certeza de que o Felipe ia ser curado. Eu nunca questionei Deus, mas Deus foi tão carinhoso comigo que Ele me respondeu isso. Ele me disse que o Felipe foi curado no céu, que lá ele não tem mais nada, ele não tem dor, ele não tem mais a deficiência e a limitação que ele tinha, ele não tem sofrimento, ele foi curado. E para mim, ele não deixou eu saber que seria lá no céu, porque senão eu não conseguiria fazer tudo que eu fiz por ele. Eu não conseguiria ter sido a esposa que o Felipe precisava naquele momento. Eu não conseguiria aprender tudo que eu aprendi. E eu não conseguiria ter desenvolvido o meu relacionamento com Deus. Porque foi nas noites em claro, em que eu olhava para o meu marido dormindo, foi quando eu mais conversei com Deus. Foi quando mais me aproximei de Deus. Foi quando mais eu tive intimidade com Deus. Quando mais Deus falou comigo. Então, eu fui preparada para tudo isso. Se você precisa, minha irmã, fazer essa escolha de ser uma remanescente, eu quero convidar vocês a ficar de pé. Eu quero convidar vocês para a gente orar sobre isso. Sobre sermos remanescentes. Sobre sabermos o nosso lugar em Deus. Quero convidar vocês a fechar seus olhos, entregar o seu coração para Deus e dizer para Ele: Pai, som do meu coração, Deus. Me ajuda, Pai, a entender o que eu preciso fazer, Pai, para estreitar o meu relacionamento com você. Como, Pai querido, eu posso ser dependente de Ti, Pai? O que eu preciso fazer, Senhor, para Te entregar todas as minhas ansiedades, Pai, todas as minhas dores, todas as minhas preocupações, Pai. Como eu faço, Pai, para descansar em Ti, Deus? O Senhor, Pai, é o que trabalha por nós, Deus. É o Senhor quem cuida de tudo, Pai. É o Senhor, Pai, que sabe de todas as coisas. Que eu possa entender, Pai, que o Seu amor é um amor que transborda em mim, Pai, e que nada, Pai, nada que seja mal será feito na minha vida, Pai, se eu depender de Ti. Oh, Deus, que eu possa depender de Ti, Deus, todos os dias da minha vida, Senhor.
Que o Senhor possa continuar sendo o centro, Pai. Que o Senhor possa continuar me mostrando qual é o caminho, Pai. Que eu possa continuar entregando, Deus, o que o Senhor deseja do meu coração. Oh, Pai, se eu tenho dificuldade, Pai, que o Senhor quebrante o meu coração, Pai. Que o Senhor possa estar usando-me nos lugares em que precisa ser usada, Deus. Que o Senhor possa me transformar, Deus. Que eu possa ser uma filha amada do Senhor e que eu possa me sentir cuidada por Ti, Pai. Quero entregar, Pai, todas as minhas dores, Pai, todas as minhas preocupações, as minhas ansiedades, Pai, crendo que o Senhor tem o controle de tudo. Em nome de Jesus, Pai, eu quero Te agradecer por essa noite, Pai, por esse privilégio de trazer aqui, Pai, um pouquinho do que o Senhor já fez na minha vida. Um pouquinho, Pai, do que o Senhor já cuidou de mim e dos meus filhos, Pai. Eu sinto o Teu cuidado e o Teu carinho todos os dias, Pai. O Senhor é um Pai que me mima, que cuida de mim nos detalhes, Pai, nas coisas que eu nem preciso, Senhor. E como é bom ser Sua filha amada. Que as minhas irmãs também possam sentir isso, Pai. Que elas possam se achegar perto de Ti, Pai, e sentar no Seu colo, Pai, quando elas estiverem precisando de cuidado. Deus, eu também quero declarar aqui, Pai, uma unção de cura, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Se tem alguma irmã minha aqui doente, Pai, passando por algum processo, Pai. Se tem alguém que já enfrentou o câncer, Pai, essa doença tão dolorosa, Pai. Se tem alguém, Pai, que tem um familiar, Pai, que está em um quarto de hospital, que está numa cama, que está enfermo, Pai, que o Senhor possa derramar, Pai, a Sua unção de cura agora, Pai, nesse momento em cima deles, Pai. Que eles possam ser curados, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que eles encontrem descanso em Ti, Deus. E que toda essa enfermidade saia agora, Pai, em nome de Jesus. Eu Te agradeço, Pai. Eu Te agradeço pela vida de cada irmã que está aqui hoje, Pai. Que o Senhor possa continuar cuidando de nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade, Pai. E eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor esteja no controle das nossas vidas. Em nome de Jesus, é isso que eu oro e Te agradeço. Amém. Pode se sentar um minutinho. Primeiro disse que não tinha vocação para ser enfermeira. É uma ótima enfermeira. Aí essa semana disse que não tinha vocação para ser pregadora. Muito bom. Sabe, às vezes há um triunfalismo assim quando a gente ora e Deus responde de acordo com a nossa vontade, né? Como no caso do Samuel, né? É gostoso, né? Você sente o amor de Deus. E às vezes você ora e Deus faz a vontade dele que não vem de encontro com a sua, mas continua sendo boa e perfeita, né? E quando isso acontece, a gente tem a oportunidade agora de demonstrar o nosso amor por Ele, né? Apesar de Ele continua sendo Deus, não é porque Ele não faz da maneira como a gente esperava ou como a gente desejava, né? E quando você entende isso, cara, tudo fica fácil, né? Você não está sozinho, né? É muito bom. Nunca mais. A gente agora vai servir a sopa. Vocês fiquem tranquilas, porque vocês vão ser servidas na mesa. Mas antes, a gente gostaria de entregar aqui um mimo para a filha mimada de Deus. Obrigada, Magda. Obrigada por nos permitir te ouvir, né? Uma salva de palmas, pessoal. Enquanto as meninas vão trazendo a sopa aqui, mês de maio foi um mês de muitas aniversariantes. Muitas mesmo. Quem fez aniversário em maio, vem aqui na frente, vamos cantar parabéns para essas amadas, vamos abençoá-las. Cadê a Marli? Não, a Rosana. A Marli. Estão lá nos bastidores, as aniversariantes do mês, a Laide, a Charlene. Venham, meninada, todo mundo está com fome. Olha quantas princesas do Senhor.
Charlene, cadê a Charlene? Está no banheiro? Cuidando das crianças? Alguém pode ficar com as crianças lá um pouquinho? Mais alguém? Fez aniversário? Sofia, pode vir, Sofia. Venha receber a bênção dessas mulheres. Pronto. E a Sofia, só mulheres lindas, né? Vamos orar por elas. Pai, nós queremos te agradecer por essas queridas, preciosas, pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos dá de conhecer cada uma delas nas suas particularidades, o quanto elas acrescentam nas suas famílias, nas suas casas, aqui na igreja, no seu corpo, Pai, o corpo vivo de Cristo. Que seja, Pai, um novo ano abençoado, com toda sorte de bênçãos espirituais, celestiais, um ano de muito conhecimento, de muita intimidade com o Senhor, Pai. Assim nós profetizamos sobre a vida de cada uma delas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Depois da sopa, vocês vão experimentar um pedacinho do bolo das aniversariantes. Vai ter direito a bolo também. Amém? A sopinha já está sendo servida. Vou orar rapidamente aqui por esse alimento e já despedindo a gente aqui, ok? Pai, obrigada por esse tempo de comunhão, por esse alimento que está sendo servido, Pai. Por cada vida que pode estar aqui presente hoje, ouvindo da Tua palavra, Deus. Que seja um tempo agradável e que